Então, acho que assim, a Escola de Inteligência Cultural ela teve uma base ali das nossas primeiras experiências de aprendizagem na nossa primeira empresa, que tinham uma base ali que a gente acredita muito, assim, que é reunir gente boa num lugar interessante, que tem um clima agradável para que a gente possa ser a nossa versão mais completa possível. Ela nasce para que a gente possa, de alguma forma, mostrar que o aprendizado ele está nos mais diversos lugares que a gente ocupa. Para ser um profissional mais completo, a gente precisa entender que escolaridade é uma coisa, educação é outra. Né? Escolaridade a gente vai buscar literalmente no carimbo escolar. E educação a gente pode aprender em tudo e em qualquer lugar. Boteco, igreja, a gente pode aprender, a gente pode se educar brigando, se relacionando, a gente pode se educar das mais diversas formas. Então a Escola de Inteligência Cultural ela nunca vai mudar esse conceito. Cara, separei e te chamei aqui pra gente trocar um pouquinho de ideia, contar um pouquinho da nossa história e do porquê que surgiu a Escola de Inteligência Cultural, né? E aí não tem como a gente não voltar no começo, né? Nessa parte de transição da nossa carreira, né? Então, eu, né, Tom, tava na agência de publicidade, coordenando ali um departamento de marketing digital, você estava coordenando um departamento de atendimento, mas a gente, né, naquele momento, até por isso que a gente lançou esse primeiro curso dessa primeira forma, né? 2 profissionais criativos com uma incipiência, nem sei se existe essa palavra, mas um início ali de uma visão de negócio, né, por conta do contato que a gente começou a ter com alguns clientes e teve esse desejo de empreender, né, de fazer algo diferente. E aí eu lembro que quando a gente trocou ideia, a gente entendeu que a gente precisava se preparar de alguma forma para que isso acontecesse. Então a gente não quis logo de cara já, né, sair e aí batendo a cabeça e empreendendo, a gente resolveu se preparar e aí a gente fez, né, um curso, uma formação, né, que a gente, pelo menos eu lembro, a gente viu uma palestra de um cara da Perestroika aqui num congresso, né, da faculdade que a gente fazia. E aí a gente falou, beleza, gostamos desse negócio, vamos testar primeiro um online, né, um curso online desse pessoal, dessa tal da Perestroika, vamos ver se a gente gosta. E depois a gente vai para fazer um curso de gestão de projeto. A gente nem sabia, a gente queria fazer naquela época um curso de gestão de projeto. E aí a gente chegou lá na Perestroika com uma ideia, uma noção do que a gente poderia desenvolver dentro das empresas, mas muito cru, né? A gente chegou lá só, tipo assim, ó, a gente quer montar um negócio que transforme os ambientes de trabalho de alguma forma, não sabemos como. E aí a gente chegou lá, assim, tipo, queria que você contasse um pouquinho desse detalhe, como é que foi essa experiência de aprendizagem, que foi muito parecida com isso que a gente fez, foram aproximadamente 3 dias e meio ali que a gente ficou lá dentro e a gente conseguiu sair de uma outra forma e já com a ideia de negócio modulado. É isso. Eu acho que na época, assim, quando a gente teve, né, a ideia de criar a nossa primeira empresa lá atrás, existia uma dor muito clara que a gente queria resolver, que era relacionada aos ambientes de trabalho que a gente estava acostumado a frequentar. Assim. Então a gente realmente queria fazer com que os lugares de trabalho fossem mais interessantes, mais inovadores, mais criativos. A gente queria mais adrenalina mesmo na hora de trabalhar. Porque por mais que, obviamente, a gente faça coisas muito mais legais do que trabalhar, o trabalho ele ocupa uma grande parte da nossa vida, então é uma das formas mais eficazes que a gente tem de se relacionar com o mundo. Então, com base nesse desejo, a gente foi buscar algumas referências na época. Né? Então, o capitalismo consciente foi uma dessas referências, os trabalhos, né, de cultura corporativa era uma outra escola que a gente bebia bastante da fonte, assim. E a Perestroika ela veio exatamente nesse complemento, assim, trazer para a gente algumas coisas ali relacionadas à metodologia, né? A gente sentia muita falta de unir o conceito que a gente estava desenvolvendo com algo que fosse prático e objetivo e pudesse levar resultado para os clientes que a gente queria atender, já no formato de consultoria da época, assim. E aí a experiência da Perestroika, para mim, ela teve 2 lados, assim, um lado relacionado ao ambiente que a gente estava inserido, então pessoas das mais diversas funções e das empresas mais legais que a gente conhecia na época, então Facebook, iFood, Coca-Cola, Ambev, enfim, várias empresas ali estavam representadas dentro da Perestroika, que já se posicionava naquela época, 2018, como uma escola de atividades livres e criativas, o lugar mesmo que a gente estava inserido, então era meio que um picadeiro, assim, tinha uma relação ali com o circo, que era bastante interessante, e o método, né? Então você ter ali a possibilidade de ser você mesmo, de você estar num lugar onde você se sentia completo, para a gente era algo que chamava bastante atenção. Sabe uma parada que me chamou a atenção nessa dinâmica, cara, que aí, tipo assim, a gente resolveu, inclusive, não ser do mesmo grupo, né, para não ficar uma panela, a gente se conectar com as pessoas. E aí, tanto no seu grupo quanto no meu grupo, as nossas habilidades foram muito essenciais para o desenvolvimento dos projetos, assim.
E aí, quando a gente foi, pelo menos quando eu fui pra lá, assim, eu imaginava que até essas questões, né, que eu estudava aqui de Varginha, que eu desenvolvi aqui de Varginha, lá a galera já tinha um pouco mais de domínio. Inclusive, tipo assim, a mina que trabalhava no Facebook, que tava no meu grupo, ela, enfim, eu lidava muito com o Facebook, com o chatbot, essas questões, e ela não sabia operacionalizar essas questões, e eu consegui me desenvolver, desenvolver ali pro grupo ali que a gente estava fazendo esse chatbot, por exemplo. Então, ali me deu muito essa sensação, a primeira vez que a gente tem alguns marcos desses, de que realmente a gente pensava as coisas e agia no caminho certo, mesmo estando um pouco longe, sabe, da realidade da capital, que as coisas acabam chegando primeiro. Hoje até menos, né, mas ainda continua, assim, principalmente relacionado a trabalho. Mas isso teve do seu lado também. Sim. E aí deu, pra mim, deu essa sensação assim, não, beleza, eu tô num espaço onde eu posso ser eu mesmo e que eu entendo o valor das minhas habilidades, tá ligado? Não, e assim, de novo, né, teve esse lugar do espaço ali que a gente estava ocupando. Confesso que no meu grupo, até pela capacidade, pelo currículo das pessoas que estavam envolvidas no trabalho ali, porque a gente foi logo, né, beleza, vocês vão aprender sobre gestão de projeto fazendo um projeto. Então a gente tinha, para dar contexto para a galera, um problema para ser resolvido, que na época era de uma ONG, e esse problema tinha que ter ali quase que uma competição mesmo. Então a gente foi dividido em grupos, e esses grupos tinham que trabalhar em cima desse mesmo projeto, assim. No meu grupo, a realidade foi ali de ouvir, confesso, assim, porque tinha uma galera da Globo, tinha um pessoal bem interessante na minha visão de mundo da época. Então, por mais que eu tenha, né, esse perfil mais da retórica, assim, em 2018, e nessa experiência da perestroika, eu quis ouvir demais, assim, que está realmente numa posição de aprendiz ali deles. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que era o segundo lado, era o lado do acompanhamento. Então a gente se conectou de uma forma muito bacana com o professor da época, né, o Fábio. E o Fábio é uma das grandes referências em facilitação que a gente tem no Brasil. Então, como a gente viu ali, aprendendo sobre gestão de projeto, que a gente poderia aplicar aquela metodologia para ter o conceito nosso do capitalismo consciente, da cultura dentro dos clientes que a gente queria atender, uma questão muito bacana da época foi ter a mentoria do Fábio, né? Foi ter o acompanhamento dele mostrando para a gente que a gente poderia ter pilares de metodologia, que a gente poderia ter entregas muito claras. Então, uma ajuda muito grande foi o pós-encontro também, foi o pós-curso, digamos assim, porque o Fábio se conectou com a gente, se dispôs a fazer uma mentoria também muito valiosa, e a gente saiu dali com a metodologia pronta. Então, na época a gente queria, beleza, temos uma dor, fazer dos ambientes corporativos ambientes mais inovadores. Tínhamos uma outra questão ali que era entregar resultado, fazer com que as empresas que a gente atendia fossem empresas que tinham mais rentabilidade também. Então a gente uniu a máxima de ter uma cultura corporativa forte, um ambiente de trabalho pulsante, inovador e criativo, com uma metodologia de gestão de projeto que entregava o resultado que o nosso cliente queria. Então, para a gente o mais legal foi ir para o curso, saber que obviamente a gente não ia tirar todas as respostas dali, mas que o ambiente ia deixar a gente mais curioso mesmo, para buscar novas referências, novas mentorias, porque tivemos várias outras, para que o nosso negócio pudesse amadurecer. A Merim, né, que foi a nossa primeira empresa, ela nasce com essa soma de possibilidades e referências, mas ela nasce crua, né? Então, por ela nascer crua, a gente queria muito no começo ter escopo, assim. Então a gente atendeu muitos clientes ainda na época, pequenos e médios, assim, até micro e pequenos mesmo, para que a gente pudesse aprender. A gente foi muito bem recebido por vários deles, e vários deles viraram nossos amigos, assim, mas a ideia inicial, romântica até da Merim na época, era realmente fazer com que essas empresas que a gente atendia ainda aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, fossem empresas mais inovadoras, mais conscientes e com culturas corporativas mais propositivas. E aí a gente fazia isso unindo, né, gestão de projeto, e por isso que a experiência na Perestroika foi muito valiosa.